Deixe-me dizer uma coisa para vocês. O objetivo nosso, ao abrirmos a palavra de Deus nessa noite, é conscientizar você de que esse mundo não está relegado a ninguém. Nós temos um comandante, nós temos um Deus maravilhoso, e esse Deus maravilhoso, ele está olhando para todos os lugares do planeta Terra. Esse Deus maravilhoso, ele está analisando cada ser humano, ele está analisando cada família, ele está analisando cada atitude. Por quê? Queridos, um dia todos nós vamos estar na presença dele. E ele está analisando hoje cada ser humano para quê? Para preparar um povo para enfrentar os últimos eventos de forma tranquila, de forma confiante. Por isso, queridos, a Bíblia disse que neste mundo nós temos um Criador. E ele acompanha a sua vida e a minha vida. Mas só que ele olha de maneira especial para o justo. Quem é o justo? É aquele homem, aquela mulher que imita a Jesus Cristo todos os dias. Esse é o justo. Quanto mais você imita o amor de Cristo, quanto mais você imita fazer a vontade de Deus, mais ele olha para você, mais ele cuida de você. Eu tenho uma experiência de uma irmã muito querida, eu gosto muito dessa irmã, é uma irmã de muita fé. O esposo dela faleceu, ela conheceu a palavra de Deus, ela se batizou, ela aceitou guardar o sábado, e ela é uma mulher muito bondosa. O que dificultou um pouco o batismo dela foi que ela fumava muito. E eu falei, irmã, nós vamos orar, Deus vai te libertar desse cigarro, tá bom? Deus vai te dar a vitória completa e você vai se batizar e você vai ser outra criatura. Depois de muito tempo, a gente orando, fazendo ali, nos apegando com Deus, ela deixou o cigarro. E agora, só para vocês terem uma pálida ideia, depois que ela deixou o cigarro, ela estava ali animada para batizar. E, queridos, antes do batismo dela um pouco, ela conheceu um senhor, e um senhor estava doente, estava enfermo, aí ela já era viúva há muito tempo, ela começou a cuidar desse senhor. Ela começou a levar comida para ele, ela começou a cuidar dele. Aí aquele senhor estava jogado, ele tinha família, filhos, mas estava jogado, e ela começou a cuidar desse senhor, esse senhor começou a simpatizar com ela, e aí ela começou a ter um relacionamento com aquele senhor, assim, um relacionamento de namoro, e aquele senhor começou a gostar dela. E ela começou a conduzir aquele senhor para ter estudos bíblicos, como ela estava tendo estudos bíblicos na igreja. E aquele senhor começou a recuperar da enfermidade, sarou, ficou ali fortinho, brilhando. Eu conheci esse senhor, eu chegava lá, conhecia, e falei, pastor, esse aí, eu peguei, estava doente, graças a Deus está estudando a Bíblia, está buscando o poder de Deus, e logo logo ele vai se batizar. Aí o que aconteceu, queridos? E ela ali cuidando dele e fazendo planos para se casarem. Aí as filhas daquele senhor descobriram que ele estava namorando com aquela irmã que era adventista. E eles falaram o seguinte, olha, nunca nós preferimos ver você morto, mas não namorar com crente, não namorar com adventista o sétimo dia, muito menos ainda. E aí elas fizeram um angu de caroço ali com a vida dele, aí ele se afastou da nossa irmã. Aí a nossa irmã achou-se estranho e foi lá conversar com ele. Ele falou assim, olha, minha filha não quer que eu nem converse com você, não quer e não sei o que e tal. E ela falou, mas o que elas têm, o que eu fiz de mal com elas? Não, é porque você é crente, você é adventista o sétimo dia. Aí ela falou, tá bom. Vamos orar, não, eu não quero saber, as minhas filhas são tudo para mim. Olha o que aquela irmã falou para ele. A irmã falou para ele assim, olha, se elas fossem tudo para você, você não estava na situação que eu te achei. Você estava jogado, você estava sofrendo. Não, mas elas vão cuidar de mim e tal. Aí ela falou assim, tudo bem. Aí ela se afastou e ela gostava tanto dele, mas tanto dele, que um dia ela foi na casa dele novamente para conversar com ele. Aí ele viu que ela estava chegando, ele bateu o portão, aí o portão bateu na perna dela, ela caiu, queridos, ela caiu, ele não queria ver nem a cara dela, porque ela era crente, ela era uma adventista. Aí ela feriu a perna, aí foi mancando para a casa dela, e aí o filho dela, ela ligou para o filho dela levou para o hospital. Aí quando chegou no hospital, um plano de saúde que ela tinha,
o médico falou, olha, o seu caso é grave, vamos fazer aqui um raio-x, aí fizeram ali e tal, a perna dela começou a inchar, aí chamaram um especialista para cuidar dela, e ela ali no hospital, e esse camarada nem queria saber dela, não queria saber nada, aí os familiares, os irmãos foram visitá-la ali no hospital, ficou internada, aí o médico, um especialista, falou assim, olha, o caso seu é grave, só sei que o médico falou para ela o seguinte, olha, senhora, a gente vai ter que amputar sua perna. A gente vai ter que amputar sua perna, começou a complicar. Aí ela falou para o médico o seguinte, olha, eu sirvo a um Deus, agora eu conheço um Deus poderoso, a minha perna não vai ser amputada, ela vai ser curada por Deus. Queridos, ela pediu oração para tudo quanto é lado, nós oramos por ela curou dessa perna, e no período que ela estava no hospital, queridos, no período que ela estava no hospital se cuidando, e cuidando, depois que ela saiu do hospital, ela foi para casa de uma filha, porque ela morava sozinha. Aquele senhor, ele começou a ficar doente, começou a ficar enfermo, ela se afastou da cidade onde ela morava 1 mês, 2 meses, e aquele senhor começou a ficar enfermo, e as filhas não ligaram, a doença dele começou a voltar, as doenças que ele tinha antes, ele começou a inchar. Resumindo, eu vou resumir a história para vocês, aquele senhor, ele falou para as filhas dele, olha, vocês estão me deixando aqui, e eu estou morrendo à míngua, que ele morava numa casa, eu estou morrendo à míngua. Eu estou resumindo para vocês toda a história. No final das contas, aquele homem, um vizinho foi lá, entrou, ele estava ali mal cuidado, sentindo sede, fome, não aguentava sair do lugar. Resumindo, ele falou assim, olha, chame aquela irmã que cuidou de mim, eu tenho certeza que ela vai cuidar de mim. Aí aquele irmão foi lá na casa da irmã, e ela estava cuidando da filha dela, se recuperando da cirurgia, e estava cuidando também da filha dela, só sei que ela não estava na cidade. Aí, aquela irmã, quando eu cheguei lá para visitá-la, a irmã falou assim, olha pastor, aquele homem, ele morreu pedindo água, nem água deram para ele beber. Ele morreu sozinho, no local, assim, sujo, abandonado. Aí eu falei para ela assim, irmã, seja sincera comigo, se você estivesse aqui, o que você iria fazer? Ela falou assim, pastor, eu iria cuidar dele. Aí ela falou, mas Deus, ele sabe o que é o melhor. Aí eu falei assim, irmã, você tem um coração muito bom. Queridos, por que eu contei isso para você? Por que eu contei? Não importa o bem que você faça para as pessoas, mesmo que ele feche o portão na tua cara, mesmo que ele te maltrate, não sinta ódio, não sinta rancor. Por quê? Porque é um bumerangue. Aquilo que você atira para os outros de ruim, volta para você. E alguém falou para mim essa semana, volta dobrado. Aquilo de ruim que você joga para as pessoas. Não jogue nada de ruim nas pessoas, queridos. Não pense mal, não fale mal, trate as pessoas bem. Por quê? Porque Deus está olhando. Agora abra sua Bíblia para comprovar isso que eu disse para vocês. Abra sua Bíblia. Lá em Salmos, o salmista, queridos, o salmista Davi, ele sofreu muito. Ele passou por muitos transes na vida, mas ele confiava em Deus, ele sabia que ele tinha um Criador, ele sabia que tinha um mantenedor. E aqui no Salmo 33, vem dizendo para você e para mim, esse Deus Criador, ele não abandonou o planeta Terra, ele está olhando para cada um de nós. E eu digo para você, eu vou tornar a repetir para você, se eu estou falando para alguém que tem ódio no coração, que tem rancor no coração, que tem que fazer as pazes com alguém, não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Ligue para a pessoa hoje, converse com as pessoas, fala para as pessoas, olha, me perdoa, mesmo que você esteja certo, peça perdão, perdoe as pessoas, escreva uma carta, faça alguma coisa, mas não brinque com a sua salvação. A única oportunidade que você tem para se preparar, ou para a primeira ressurreição, ou para se encontrar com Jesus, é agora, é enquanto você está vivo ou viva. Não viva nessa vida com ódio, com rancor, com alguma coisa no coração, a não ser o amor. Por quê? Olha o que está dizendo o Salmo 33, dos versículos 13 até o 15, diz assim, olha, o Senhor faz o quê? Olha, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Queridos, Deus, ele sabe tudo a seu respeito.
Ele sabe dos seus planos, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus vícios, dos meus vícios, Ele sabe o que está dentro da sua mente, da minha mente. E aqui está dizendo o seguinte, querido, olha, versículo 15, Salmo 33, 15. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Queridos, leve isso a sério, leve isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. Deus, Ele está vendo todas as obras que nós estamos cometendo aqui nessa terra, tanto as más quanto as boas obras. Ele está contemplando, Ele está analisando. A Bíblia diz aqui no versículo 18 em diante, olha o que está dizendo, o Salmo 33, 18 diz assim, olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Querido, se você tem o temor de Deus, se você leva a Bíblia a sério, se você ora, se você pede para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma vida vitoriosa, para eu não prejudicar ninguém, e quando as pessoas tentarem me prejudicar, que eu saiba perdoá-las imediatamente, como Jesus perdoou, como Estevão perdoou, como os teus filhos perdoaram. Nós temos, queridos, se nós queremos um caráter novo, se nós queremos aprender a ser como Jesus, nós temos que pedir isso através da oração. Nós temos que pedir isso para Deus. Senhor, eu quero ser como Jesus, eu quero ter a paciência de Jesus. E muitas vezes, quando você pede para ter a paciência de Jesus, Deus, Ele permite que você passe por alguma coisa que teste a sua paciência, para ver se realmente você quer ter aquela paciência. Se você quer ter uma vida santa, pura, Deus, ele permite circunstâncias na sua vida para provar se você realmente quer ter aquela vida santa. Porque muitas vezes Deus te conhece e Deus, Ele permite que você siga um caminho, mesmo que você vai sofrer mais tarde, mas Deus permite para mostrar para você o seguinte, filho, eu não te abandono, eu estou sempre à sua disposição. Foi o que Ele fez com Pedro. Quando ele falou palavras, Pedro, quando ele falou assim, olha, hoje, gente, eu digo para vocês que vocês vão me abandonar, e começou a falar, o filho do homem vai ser preso, tal. Pedro, foi o primeiro a falar, não, Senhor, eu me conheço, eu nunca vou te abandonar, eu serei o primeiro a te defender, e não sei o quê. E aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar, nessa mesma noite, você vai me negar. Pedro falou, Senhor, eu me conheço, eu não vou te negar. Mas Jesus conhecia Pedro mais do que ele se conhecia. Queridos, Jesus te conhece mais do que você se conhece. Jesus te conhece, Ele sabe tudo. Hoje Ele está pedindo uma oportunidade para você, para entrar na sua vida e fazer você perder esse medo, perder esse pânico. Você precisa aprender a confiar nele. Eu já falei com pessoas, queridos, que tinham medo de confiar em Deus. Eu falei com uma pessoa agora, assim, já faz uns 2 meses, nos Estados Unidos, aí a pessoa ganha muito bem, mas falou assim, pastor, nós temos medo muitas vezes de devolver aquilo que é de Deus e passarmos fome. Aí a gente não devolve o que é de Deus, principalmente fulano não devolve o que é de Deus. Eu falei assim, filha, convença-o que ele devolve o que é de Deus. Deus está olhando, Deus sabe a sinceridade do seu coração. Deus está olhando. Ela falou assim, pastor, será? Eu falei assim, olha, eu sou um mero ser humano, mas eu tenho tido experiências com Deus, que se eu for te contar, eu comecei a contar para ela assim, aí ela se animou. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, no versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Queridos, Deus, quando você teme, quando você respeita, quando você obedece à palavra dele, ele faz uma promessa para você. Olha, tempos difíceis nós vamos nos encontrar, nós vamos viver da agora para frente, nós vamos passar por tempos tenebrosos, mas ele diz para você e para mim o seguinte, se você hoje aprender a me levar a sério, se você hoje aprender a ter um coração bondoso, a me buscar em primeiro lugar a me colocar em primeiro lugar na sua vida, se você hoje aprender a pegar o seu telefone, a usar o seu celular para mandar mensagem de edificação, para mandar mensagem de preparação, se você hoje aprender a, quem sabe, a dar um estudo bíblico até mesmo por WhatsApp, se você aprender a apressar a minha volta, a se preparar e apressar a minha vida, a sua água e o seu pão serão certos. Ele está dizendo isso para você e para mim. Porque, queridos, os olhos dele, olha, o salmista, ele sabia, ele tinha essa certeza de que os olhos de Deus estavam sobre ele, e ele confiava em Deus, que nos momentos de dificuldade, Deus estaria
com ele, por quê? Porque ele esperava em Deus. Aqui no versículo 20 até o 22 diz isso, olha, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Queridos, por que que hoje acontece tantos roubos? Por que que hoje acontece tantos desvios? Por que que hoje as pessoas estocam, muitas vezes, milhões de dinheiro no apartamento? Por que que hoje acontece tanto tráfico de drogas? Por que que hoje acontece? Porque as pessoas não confiam que Deus está olhando as obras de cada ser humano. As pessoas não acreditam em Deus. Mas eu dou graças a Deus porque hoje Ele está falando para cada ser humano, todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje Deus está perdoando, hoje Deus está aceitando. Queridos, um programa que eu gosto muito, de vez em quando eu assisto, é o Anjo da Esperança. Quantas experiências maravilhosas de pessoas simples, de pessoas muitas vezes com poder aquisitivo mais elevado, outros com poder aquisitivo baixo, mas eles falando, olha, Deus, Ele falou comigo. Outras pessoas falando assim, olha, eu sonhei com a igreja adventista do sétimo dia, eu sonhei com essa igreja. Vocês entendem? Queridos, Deus está conduzindo um povo, Deus está preparando um povo para o pior período da história da humanidade. Deus está preparando um povo para este período, o pior período da história da humanidade, que será uma angústia tão grande que as pessoas muitas vezes não fazem nem ideia. Só para você ter uma ideia, queridos, só para você ter uma ideia, abra a sua Bíblia, justamente aqui em Jeremias, no capítulo 30, só para você ver, esse Deus que está olhando, ele já está antevendo o futuro, por isso que ele está olhando hoje, ele sabe hoje quem que está aprendendo a confiar nele, quem que está aprendendo a viver uma vida assim semelhante à vida de Cristo, ele está vendo isto, e olha, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro, olha o que ele está dizendo lá, queridos, em Jeremias capítulo 30, abra lá sua Bíblia, em Jeremias no capítulo 30, olha o que ele está dizendo aqui, ó, Jeremias capítulo 30, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também, queridos, abra a sua aí, Jeremias no capítulo 30, acharam todos? Olha o que eu estou lendo aqui nos versículos 5 e no versículo 6 e o 7, diz assim, ó, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Jeremias 30, 5 a 7. Ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Dizem que se os homens tivessem dores de parto, a maior parte morria antes de qualquer coisa, eles morriam tudo. Porque a mulher, nesse aspecto, queridos, em quase todos os aspectos, a mulher ela tem uma fibra, muitas vezes diferente da dos homens. Não é puxando sardinha para as mulheres, não. Mas as mulheres são fortes, muitas vezes são poderosas. Aqui está dizendo, olha, acaso, olha a pergunta, perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Espera aí um pouquinho, queridos, não sei se vocês já assistiram aquelas reportagens, quando dá um terremoto, nesses lugares que estão acostumados com terremotos, as pessoas saem dos mercados, as pessoas saem do apartamento, pálidos, gritando ali no asfalto, parecendo formiguinha, sem saber o que fazer. Parece que teve um terremoto, parece de 4,2 graus na escala Richter, aqui parece que no interior, na Bahia, em algum lugar, as pessoas ficaram assim, já começaram a entrar em pânico. Queridos, o ser humano em si, ele não sabe passar por coisas sobrenaturais. E queridos, o que nós vamos passar da agora para frente é terremotos em lugares onde você nunca imaginou que poderia ter terremotos, vai haver terremotos. Ciclones e tornados, onde você nunca imaginou, mas como um terremoto aqui, um ciclone aqui, um tornado aqui, vai acontecer. Queridos, são coisas que, incêndios, furacões, vulcões que estão explodindo, queridos, coisas que Deus vai permitir acontecer
que vai deixar as pessoas com os rostos pálidos, os rostos pálidos. As pessoas vão assim, ficar de boca aberta. Mas por que isso está acontecendo? Nunca isso aconteceu. Queridos, se prepare. Se prepare. Por quê? Porque antes da volta de Jesus, ele precisa permitir que muitas coisas horríveis aconteçam. E todas essas coisas horríveis que vão acontecer são provocadas pelo diabo, que aprendeu a analisar, a trabalhar com os elementos da natureza. O diabo aprendeu a criar tornados. O diabo aprendeu a criar tsunamis. O diabo aprendeu a mexer com as placas tectônicas. O diabo aprendeu uma série de coisas. E Deus vai permitir que ele faça isso. Não é Deus que causa nada disso, mas Deus ele vai permitir que Satanás faça isso. Por quê? Porque algumas pessoas só serão acordadas quando a casa começar a tremer. Tem pessoas que só acordam quando vem um diagnóstico de um câncer, de uma enfermidade terrível. Aí a pessoa, não, agora eu tenho que me batizar, agora eu tenho que me preparar, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Queridos, por que não fazemos isso agora? Deus está dizendo aqui para você, por que se tornaram pálidos, macilentos todos os ossos? Porque olha o que Deus termina falando aqui, olha, no versículo 7, Jeremias 30, versículo 7, diz aqui, ó, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Queridos, nós vamos passar por um tempo de angústia, chamado tempo de angústia de Jacó, mas hoje, Deus está separando um povo, hoje Deus está acordando um povo, hoje Deus está convencendo crianças, jovens e adultos a não perderem mais tempo com novela, com filme, com seriados, com bagunçada. Deus hoje tem feito com que essas pessoas substituam pelo estudo da Bíblia, pela Novo Tempo, por um DVD que edifica o caráter. Deus hoje, que Ele está convencendo as pessoas a não colocarem a mente, os ouvidos, os pensamentos nessas coisas do mundo. Deus hoje já tem separado um povo. Queridos, existem milhares de pessoas em toda a terra que já estão prontas para a volta de Jesus. Existem milhares de pessoas que já estão refletindo o caráter de Cristo aqui no planeta Terra. Existem milhares de pessoas que estão suplicando para Deus, Senhor, eu quero vitória sobre todos os meus pecados, eu quero um caráter íntegro, eu quero um caráter puro. Queridos, muitas vezes tem pessoas que falam assim, pastor, por que o senhor frisa tanto isto, lutar e vencer? Por quê? Porque, queridos, Deus ele precisa de um exército, nesses últimos dias, de vitoriosos. Deus precisa de um exército de vitoriosos, um exército de pessoas irrepreensíveis, um exército de pessoas com o espírito puro. Olha o que está dizendo aqui, queridos. Muitas vezes eu leio, e isso é o grande conflito, queridos, o grande conflito na página 670, o grande conflito tradicional. Depois você pega lá, anota essa página, depois você lê. Olha o que está dizendo lá, ó. Acusando Satanás, queridos, Satanás, nesses momentos finais, ele vai acusar você e eu. Quando ele vê vocês e eu sendo protegidos por Deus, ele vai nos acusar na presença de Deus. Que nós estamos servindo a Deus por interesse. Nós estamos servindo a Deus porque Deus ele derrama bênção sobre nós. Ele vai nos acusar perante Deus. E olha o que está dizendo aqui, queridos. Olha, acusando Satanás, o povo de Deus, por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Queridos, quando Deus permitir que Satanás nos prove até o último ponto, é porque Deus sabe que o seu caráter está solidificado na rocha que é Jesus Cristo. Satanás ele pode tentar te sacudir, pode tentar fazer tudo. A sua reação vai ser a mesma reação de Estevão, quando estava sendo apedrejado. As pessoas podem fazer o que quiser, Satanás pode fazer o que quiser. A sua reação vai ser a mesma reação de Estevão. Qual foi a reação de Estevão quando ele estava sendo apedrejado? Ele olhou para cima e disse, Deus, não lhes impute este pecado. Perdoa, Pai. Olha o que está dizendo aqui, queridos. Deus vai permitir que Satanás nos prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postos à prova. A sua confiança em Deus,
a sua fé e firmeza serão severamente expostos à prova. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está pronta? Você está pronto para ser provado ao máximo? Ou vocês e eu temos que chorar mais na presença de Deus e pedir, Senhor, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou pronta. Presta atenção, olha o que diz aqui, nesse tempo onde nós vamos ser provados ao máximo, nós estaremos perfeitamente cônscios de nossa fraqueza e de nossa indignidade. Agora presta atenção, Satanás se esforça por aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos não dão margem à esperança, que a mancha de seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Será que eu estou falando para alguém que já ouviu Satanás falando assim, olha, você já foi longe demais? Será que eu estou falando para alguém que já ouviu Satanás falando assim, olha, você é uma desgraça ambulante, você é uma coisa podre, você não tem mais condições, Será que eu estou falando para alguém que já ouviu essa voz e que muitas vezes ficou pensando, será que para mim tem chance, para mim tem solução? Tem, queridos, tem. Você e eu, muitas vezes cometemos coisas terríveis, mas a partir do momento que você se prostra na presença de Deus e pede para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me erga, eu quero que o Senhor cuide da minha filha, do meu filho. Você não vai abandonar seu filho e sua filha por causa dos seus pecados, dos pecados que eles cometem. A mesma coisa Deus não te abandona por causa dos pecados que você comete e eu cometemos. Deus, ele manda mais anjos para tomarem conta de nós. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que nós começarmos a chorar nos pés dele, ele vai nos dar força para vencer cada um dos nossos pecados. É o que está escrito. É o que está escrito. Queridos, prestem atenção aqui. Prestem atenção aqui. Eu estou lendo para vocês, Grande Conflito, página 670. Diz assim, a angústia maior do povo de Deus eles receiam não se terem arrependido de todo o pecado. Eu estou lendo para vocês o que vai acontecer no tempo de angústia. A nossa maior angústia será pensar, Senhor, será que eu não me arrependi de todos os pecados? Será que eu não busquei o Senhor o suficiente para o Senhor me dar a vitória? Será que eu não me arrependi? Essa vai ser a luta do povo de Deus no tempo de angústia. Presta atenção, receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que devido a alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador, de Apocalipse 3:10, que diz, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. Queridos, hoje é o dia de nós falarmos para Deus, de nós confessarmos para Deus os nossos defeitos e falhas de caráter e pedirmos para Deus, Senhor, conserte. Eu não quero mais esse defeito, eu não quero mais essa prática horrível. Senhor, por favor, me dê vitória. Queridos, eu insisto em falar para vocês, agora é hora de chorarmos nos pés de Cristo. Agora é hora de chorarmos nos pés de Cristo. Por quê? Porque você está vivo, você está viva. Nós não estamos dentro de um caixão. Se nós sabemos que os olhos de Deus estão contemplando todas as nossas obras, para que nós vamos brincar com as obras do mal? Para que nós vamos brincar com as invenções satânicas? Para que nós vamos brincar com isso? Sabe o que está acontecendo, queridos? Satanás está insensibilizando os filhos de Deus. Satanás está nos convencendo de que é normal a gente perder tempo com coisa podre, porque Deus, ele vê que está todo mundo fazendo. Satanás está nos convencendo que isso é normal. Queridos, não é normal. Se tem um talento que Deus vai pedir mais conta, vai ser do tempo que nós passamos aqui nesse planeta Terra. Queridos, eu quero terminar lendo para vocês um texto da Bíblia. Esse texto da Bíblia é o texto que Deus, ele quer dizer para você, ele quer dizer para mim, esse texto no seu coração e no meu coração. Esse texto está lá em Isaías capítulo 27. Lá em Isaías capítulo 27.
Deus está basicamente implorando para vocês e para mim esse texto. Deus está implorando, Ele está fazendo esse pedido, implorando para você e para mim. Tá bom? Isaías capítulo 27. Eu quero terminar com este versículo aqui. Ele está implorando para vocês e para mim este versículo. Isaías 27, versículo 5. Ele está pedindo. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Queridos, Deus hoje, Ele pede para você e para mim, Ele pede para todo ser humano, gente, façam as pazes comigo. Se apoderem da minha força. Eu posso circundá-los. Eu posso fazer com que a vida de vocês seja uma vida de triunfo, uma vida de alegria. Entendeu? Deus, Ele está pedindo isso para você e para mim. Venham buscar refúgio em mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, queridos. Socorro bem presente na angústia. Hoje Ele está nos preparando para o tempo de angústia. Hoje Ele está selando um povo, Ele está separando, moldando um povo. Não perca tempo, queridos, com os vícios e as práticas deste mundo. Não perca tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Daqui a pouquinho o céu vai se abrir. Jesus vai voltar. E o céu vai revelar toda a glória de Deus. E quando Jesus estiver voltando com toda a glória de Deus, com os anjos todos, milhares, milhões, como a areia do mar, vão pedir a morte. Vão se desesperar. Por quê? Porque não levaram a palavra de Deus a sério. Eu peço, leve a palavra de Deus a sério. Cada versículo, cada frase, cada coisa, leve a sério, queridos. Leve a sério. Quantos hoje querem pedir para Deus com as duas mãos levantadas? Pedir para Deus, Senhor, eu quero dedicar tempo a Ti. Eu quero ter consciência de que o Senhor está olhando para mim e eu não vou decepcioná-lo. Eu não quero envergonhá-lo, Senhor. Quantos? Com as mãos levantadas. Minha sonoplasta está com as mãos levantadas aqui também. Queridos, Ele vai nos recompensar por termos passado aqui por este mundo, por tantas provas, por tantas dificuldades, mas chegaremos ao final vitoriosos através do sangue de Jesus, com cicatrizes, mas Ele vai voltar e vai curar as nossas cicatrizes completamente. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos pelo sangue de Cristo o perdão. Nós te suplicamos, bom Pai, o temperamento de Cristo, que nós não percamos a nossa paciência fácil, que nós não nos irritemos mais, que nós tenhamos a mesma paciência, a mesma alegria que Jesus teve quando Ele esteve aqui neste mundo. Pai querido, nos perdoe, nos aceite. Traga, Senhor, o nosso filho, traga a nossa filha de volta. Traga o esposo, traga a esposa. Conserte, Senhor, aquele trabalho, aquele relacionamento que está desgastado. Muitas vezes as pessoas pensando que estão com falta de amor. Não, Senhor. Os teus olhos estão em cada lar, em cada família. E eu te suplico que o Senhor una cada família em torno da Bíblia, em torno do estudo, em torno do inário, para louvarmos, para estudarmos, para engrandecermos o teu nome e passarmos o pouquinho que nós sabemos para as pessoas, para que quando Jesus voltar, não somente nós, mas os nossos vizinhos, os nossos familiares, e sejamos todos prontos para o encontro com Jesus nos ares. Nos abençoe, Senhor. Nos faça mergulhar nas águas do teu amor, do teu perdão. E, Pai, em nome de Jesus, mude os nossos pensamentos e a nossa língua. Nós queremos ter pensamentos santos e língua santa. O resto é consequência. Pai, nos ensine a passar, no mínimo, 1 hora na Tua presença todos os dias. Pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.